Para mim, o que tá sendo encaminhado é aporte inicial, gestão de futebol e a garantia de que o Atlético não vai ser clube satélite. Esses 3 pontos, para mim, torna menor toda qualquer outra discussão. Porque se você abrir mão de 90% e o cara fizer o que quiser, se ele quiser fazer clube satélite, igual o risco de acontecer aqui com o Valladolid, por exemplo, pode acontecer no futuro? Pode. Se isso der dinheiro, camarada. E o Atlético não pode passar por isso, porque não vai matar todo o atleticano. Oi. Imagine você hoje, MB, e você que está acompanhando a gente, se você fosse torcedor do RB Bragantino. E eu não estou desmerecendo ninguém que torce por eles, não, né? Do Massa Bruta, não. Pelo contrário. Mas se nós, com a história que temos, nos tornássemos hoje um clube satélite assim. Você já pensou? Vamos fazer protesto. Pode protestar o tanto que vocês quiserem aí. Não estou preocupado. Eu tenho meu time mantendo a Série A, eu tenho a receita que eu preciso. Você pode ter 10 mil sócios. Não tem problema. Os caras fazem cálculos sobre isso. Então, quando ele faz cálculos sobre isso, esse tipo de cálculo, investir. Você acha que um Hulk viria hoje numa SAF dessas 4 que foram feitas aí? Na do City, no Bahia? Nunca. Nunca, porque ele tem retorno esportivo. Raramente. Agora você fala, não, mas aí tem gente que deve estar vendo, como é que vamos fazer isso para pôr no contrato então? Aí você vai escrever lá, tem que contratar um cara igual o Hulk uma vez por ano. Tem que colocar lá. Mas aí, o Jabs, eu queria uma nova visão administrativa para o departamento de futebol aqui. A gente falou da nossa base que reseta a forma como administra de 8 em 8 anos. No máximo, a gente reseta toda a visão e administração de categoria de base. É muito dinâmico, né? A gente faz um departamento de futebol deficitário. Em 2021, que a gente ganhou tudo, que a gente arregaçou na bilheteria, que a premiação foi lá em cima, a TV foi lá em cima, deficitário o ano. Então, num ano como 2021... Mas porque pagou 80 milhões de juros. Então, é aí que eu tô falando, tem que ver como é que vai ser a administração do departamento de futebol. Por exemplo, hoje o Atlético não se paga. A nossa folha salarial hoje, ela é uma corda no pescoço pesada, cara. Pesado, 18 milhões, né? Será que é só isso? O que se tem é 18 milhões, né? Não então, tem mais... Eu fico com um pouco de medo, mais da forma como se vai se administrar o futebol, e algo que eu não falei aqui na hora eu parei, eu não me preocupo com investimento em futebol. Eu quero pagamento de dívida. Sim. Porque todas as torcidas bateram o tambor, postaram meme no Twitter, agora a gente é rico, agora a gente é playboy, que nós vamos montar um timaço e tal, e ninguém fala no Brasil sobre pagar a dívida. Tá registrado no vídeo do Camisa 12 sobre SAF. Falei, pra mim o foco da SAF é salvar os clubes e pagar a dívida. É o que nós estamos falando aqui agora. Minha preocupação é totalmente outra, mano. Minha preocupação é a bola rolando, é o Givanildo, a bola na casinha. A gente trocou aquela ideia. A gente pensa totalmente diferente. O MB falou que a preocupação dele é a bola rolando. Eu já tenho preocupação com as minhas dívidas, minha casa, minha conta de luz, meu cartão de crédito. Mas aí, MB, são 2 aspectos. Muita gente boa para administrar. São 2 aspectos. O Rafael, nesse aspecto, ele tem muita razão. Porque quando eu penso bola na casinha, o Givanildo, eu penso no meu Atlético ideal. Quando eu penso no Atlético que vai pagar dívidas, eu penso na perenidade dessa instituição e no futuro que ela pode ter. Porque os exemplos que têm acontecido aí, eles deixam muita gente assustado. Porque tem gente aí que não dorme tem tempo, entendeu? Né? Não tô falando a gente não, tô falando são outros. Que andou de cabeça baixa uma vida, que tá respirando por aparelhos, que a vida tá ruim, que briga com a família, porque isso interfere no conjunto. Então o atleticano ele tem que pensar o seguinte, nós precisamos ter perenidade com relação... O que seria isso? É continuar existindo, é continuar crescendo, mas ninguém faz isso sem pagar dívida não. Por isso que a questão do aporte é fundamental. Ainda que seja... um aporte, não, mas é 600 milhões, camarada, se for 600 milhões de aporte, 700... que seja 400 no primeiro ano, 400 no segundo, porque aí vai ser 400 e vai ser 300, porque o 100 custo operacional. Eu tenho que, até na hora da negociação eu tenho que pensar o seguinte, porque é preferível eu receber, por exemplo, 750 à vista ou 700 à vista do que 800 em 2 parcelas, para o que o Atlético vive. Porque se você pegar 800 milhões hoje uma diferença até maior e fizer o condomínio, ou melhor 600 agora do que 800 depois. 800 parcelado. Porque o custo é 100. Em 2 anos a diferença, eu vou gerar mais. Então eu tenho que pensar o quê? Eu vou ter 600 milhões, eu vou chamar um condomínio
numa parte de credores que eu posso e fazer amortizar. Vou negociar com mais banco, não sei o que. Negocia. Também isso é possível. Banco também não é assim também, pode ser. O fiscal do Profut é controlado, foi feito, né, com a venda do Bernardo, aquele negócio todo. Então aí, com o aporte, com a garantia de futebol, porque duas coisas nisso me preocupam demais, de tudo que nós falamos aqui de SAF. Eu tenho zero preocupação, porque hoje se a gente for dar voz para a internet ou que pergunta, todo mundo está preocupado quem é o investidor. Isso é 90% da preocupação do atleticano. Inclusive, eu não me preocupo quem é o investidor. Eu não tenho preocupação. Mas o cara não entende futebol. Ele não precisa entender. O problema é que nós também não. Uai, quem são? Não é? Agora, quem aqui é doutor em futebol, é expert em futebol? Eu não estou preocupado com quem. Eu estou preocupado é o seguinte, aporte inicial e garantia para o aporte. Porque eu escutei, essa palavra eu sei que ela está correndo. Garantia para o aporte. E não é falar que eu vou aportar 800 não, tá? Garantia. Eu assino... isso pra gente. O Bruno Musi falou sobre isso. Vai chegar uma etapa agora da SAF que até então é um candidato a ser o dono da a SAF. dor de diligência acabou, já passou, né? O período de diligência. Agora vai colocar no papel quanto vai pagar, em quanto tempo vai pagar, qual é aporte aqui, qual é aporte ali, quais são as garantias. Essa é a próxima etapa, antes de apresentar para o conselho. Sim. Certo? Na verdade, o que você está falando assim, a gente chama de um contrato. Uhum. Aí é o contrato de aquisição das cotas. Mas é a próxima etapa agora. Mas é a próxima etapa. Fevereiro agora define tudo isso. Rafael, já está em andamento. Porque, nós vamos apresentar. É porque os detalhes já estão muito caminhados e alinhavados. Ninguém faz. Aí você pergunta assim, mas você viu? Não, eu não vi lá. Mas ninguém faz um negócio dessa monta para falar assim, não, daqui 15 dias nós vamos fazer o contagem, pensa, não, está vamos pensar se coloca o CT, se coloca Vila Olímpico, Labareda. Não. É porque, na verdade, o investidor já fez proposta de ter o CT e o outro, o Atlético não quer e não aceita pelos valores que ele propõe, e ele quer fazer arrendamento e o Atlético não tem certeza se vai arrendar ou não. Prefere que ele pague um aluguel. Porque se arrendar, eu vou arrendar meu carro para você, toma aí o carro. E o atleta tem que pensar nisso mesmo. Ele vai arrendar. Vamos supor que a SAF daqui 10 anos, e isso tem que ser preparado. Daqui 10 anos, esse investidor, por um motivo ou outro, queira vender as suas cotas. Aí ele deixou de investir, por exemplo, na manutenção da arena. Porque se o Atlético for dono dela, ele tem exigente de manutenção. Ele vai cobrar e ele mantém. E se ele entregar, ele tem que entregar com garantia de manutenção. Você vai ter que investir X, tem que ser feito dessa forma, contratualmente, e se você não fizer, eu suspendo. O problema é que se ele fizer, por exemplo, um compromisso de fazer um investimento de 20 milhões na manutenção da estrutura da arena do Atlético por ano, aí tem que ter um cronograma dentro do contrato. O seu investimento mínimo de 20 milhões de manutenção, você vai fazer um caixa para isso. Não é eu vou investir, não. É o caixa que você vai capitalizar mensalmente. E esse recurso é gerido em comum para poder destinar na manutenção. Porque se eu entrego para ele também, daqui 5 anos ele vende alguma coisa, ele me devolve na condição que eu vou ter que investir mais 100 milhões para manter. Porque tem gente que pensa, não, eu entrego, você cuida. Cuida. Né? Quem ama, cuida. Quem não ama, usa. Igual quem já alugou casa já sabe como é que funciona, né? O amor mais ou menos o amor isso. do locatário, né? Mais ou menos isso.